Não. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, em função do pecado do homem, Jesus veio à terra, precisou nascer como homem, para resgatar o homem que estava distante. O homem é o ser humano, o homem e a mulher, que em função do pecado se distanciaram de Deus. Qual pecado, pastora? O pecado da desobediência. Sempre que nós cometemos o pecado da desobediência, nós nos afastamos de Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro, e Ele não pode conviver com o pecado. E Ele até estipulou algumas leis, muitas leis por sinal, onde os homens deveriam, onde a humanidade deveria seguir passo a passo e não poderia descumprir nenhuma. Será que nós somos capazes, irmãos, humanamente, de cumprir todas as regras sempre, regras sérias? O ser humano não foi capaz. Deus já sabia disso, porque Ele não se engana. Quando Ele projeta algo, na verdade, já está tudo projetado. Inclusive o arrebatamento da igreja, inclusive depois do arrebatamento da igreja. O Senhor não vai projetando, não é como nós, que precisa viver um dia após dia para pensar no que vai ser feito. E é até bom que seja assim, Não adianta planejar muito, porque a gente não tem o controle, o Senhor tem. Mas então Ele resolveu enviar o próprio Filho, por amor de mim e de você. E então o Verbo se fez carne. O Verbo, Jesus era a palavra de Deus. Ele criou pela palavra, com exceção do homem e da mulher, que Ele pegou e formatou a imagem e semelhança dele. Vocês estão me ouvindo bem? O homem e a mulher, Jesus formatou e soprou o Espírito dele em nós. Mas as demais coisas, toda a criação, foi com a palavra. E quem era a palavra? Era Jesus. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus, o Verbo, era Jesus. E se fez carne, ou seja, nasceu como homem e habitou entre nós. Esse é Jesus. Mas Ele não veio para estudar, para fazer uma faculdade, para construir família, para sonhar, para desejar, para se desiludir, para se afastar de Deus, para se entristecer. Isso tudo até poderia acontecer com Ele, irmãos, porque Ele veio em humanidade. Ele tinha a sua natureza humana. Só que Ele venceu, porque Ele foi obediente. A obediência nos leva a vencer. E esse é Jesus. Ele veio com uma missão de morrer por cada um de nós. Porque havia uma sentença de morte para nós. O pecado nos sentenciou a morrer e viver afastado eternamente de Deus. E era preciso pagar essa dívida com a nossa própria vida, uma morte eterna. Mas Jesus, o que Ele fez? Ele pagou o preço. Porque Deus é justo. Se havia uma dívida, a dívida precisava ser paga. Ele não ia simplesmente dizer, para tudo, mudei de ideia. Não, porque a palavra diz que Ele não é criança para mentir, nem homem para voltar atrás. Havia uma sentença de morte para mim e para você. E Jesus então cumpriu essa missão. Ele veio e pagou o preço pela minha vida, pela sua vida. Irmão, se você acha que não tem ninguém que te valorize, se você acha que você está sozinha, que ninguém te ama, irmãs, mentira de Satanás. Deus te amou primeiro. E Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dele. E sabe o que Jesus fez? Não foi esses filhos, que eu estava falando, os adolescentes hoje não aguentam muita coisa não, Ele podia ter dito, papai, dá para mandar o Espírito Santo, não? Está aqui também, manda ele. É Espírito, ele vai lá, faz aquela algazarra, Não.
Ele foi obediente. Abriu mão da glória, irmãos. Ele estava no céu, não tinha problema lá não. Ele abriu mão do que ele tinha. Ele abriu mão, irmãos, da presença do Pai. Porque quando ele se fez pecado, Deus se distanciou dele. Enquanto ele estava ali, na caminhada dele, no passo a passo, o Pai estava com ele, né? Nós temos várias palavras aqui que nos mostram isso. Assim como nós também, depois de Cristo, podemos estar com o nosso Pai. Mas naquele momento que ele se fez pecado, ele não podia estar mais perto do Pai. Talvez essa tenha sido a maior preocupação dele quando ele pediu: passa de mim esse cálice. Não era a dor que ele ia sentir, não. Era a ausência do Pai. Porque ele era o próprio Deus, né? 3 em 1. E se distanciar disso, se distanciar do Pai, para quem entende, é a pior coisa que pode ter. Essa palavra inicial que eu li, os discípulos já estavam começando a entender. Quando Jesus vira para eles, né, um dia que ele ficou um pouco chateado, quando ele começou a falar umas verdades, e a multidão que o seguia resolveu sair, né? Peraí, isso está ficando pesado demais para mim. E saíram, e ficaram só aqueles poucos discípulos, que eram mais do que 12, né? A gente sabe que havia mais. E ele virou e disse: e vocês? Vocês não querem ir também, não? Irmãos, quando a gente, né, vai educar os filhos, ou quando a gente vai educar os alunos, tem hora que cansa, não cansa de falar a mesma coisa e você de repente não vê um retorno. Parece que ninguém está aprendendo nada. E de repente Jesus ali, a multidão seguia, a multidão queria, e de repente todo mundo saiu. E ele falou: e vocês? Vocês não foram por quê? Né? Porque vai engrossar, o caldo vai engrossar. Vai ser daí para mais. Porque o caminho ele é estreito. E aí eles disseram: para onde iremos nós? Quem responde, né? O ousado Pedro: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, essa é a diferença. Quando você conhece, você não quer se ausentar mais. Quando você conhece o Pai, entendem? Não é quando você conhece o pastor, porque pastor é homem. Não é quando você conhece a pastora é mulher. Nós somos humanos e sujeitos aos erros. Mas quando você conhece o Pai, você não quer mais ir embora. Algumas pessoas ainda se iludem que trocar de endereço vai fazer a diferença na vida. Irmãs, não faz. Porque a natureza humana, ela tende a errar. Ela tende a falhar. Mas o todo Criador não. O Pai não. E o que Ele quer? Que a gente aprenda nos relacionamentos. Que a gente cresça com os relacionamentos. E aonde Ele te colocou é para você ser usado. Nós não podemos ir. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Não é o pastor, não é a pastora, não é o diácono, não é a irmã mais experiente que tem palavras de vida eterna. A palavra de vida eterna é Jesus. E nós precisamos nos basear nela. E precisamos seguir em frente. E precisamos crer que vale a pena. Vai valer a pena. E aí Jesus, então, o Senhor nem responde, né? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que não era possível. Não houve nenhuma resposta. E Jesus, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Oh, Senhor, é fácil ir como ovelha muda para o matadouro no nosso dia a dia? Todo mundo, né, levantando acusações, apontando o dedo, achando que não está bom, reclamando. Será que eu consigo ser ovelha muda no matadouro e seguir em frente? Porque Jesus sabe o que faz e nós não? Então esse é Jesus, morreu. Morreu e até aqueles que conheciam Ele ficaram decepcionados.
Até aqueles que conheciam ele, de repente voltaram para suas vidinhas normais. Olha que coisa, esses que declararam: nós cremos, nós não te deixaremos. Mas de repente deixaram, porque acharam que na morte estava o fim. Mas essa é a grande diferença de Jesus para qualquer outro que passou aqui na terra. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele está vivo do lado do Pai, preparando morada para mim e para cada uma de vocês. E para as suas famílias e para todo aquele que você apresentar Jesus. Esse é Jesus. O corpo dele não foi achado porque ele ressuscitou. Ele está vivo, um corpo glorificado, assim como será o nosso. Se alguém souber de algum outro que fez tal coisa, por mim e por você, me apresente. A Bíblia não relata outro que morreu por amor a você e ressuscitou e está vivo. Muitas pessoas pararam no momento de Jesus na cruz. Só que Jesus, irmãos, não está mais na cruz. Ele venceu a morte. A cruz agora está vazia. E ele passeia. Ele está aqui agora. Peça a ele que testifique quem ele é em você. Porque ele é Espírito. E ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É esse Jesus que você conhece? O Salvador, mas o Senhor. Muitos conhecem até essa parte do Salvador. Quem é Jesus? Meu Salvador, porque Ele me tirou. Agora Deus olha para mim com a lente Jesus. Quando eu digo, eu creio e eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, Deus pode me olhar e pode se aproximar de mim. Esse foi o feito de Jesus, te aproximar do Pai. Agora, em Jesus, eu posso ter acesso ao Pai. A palavra de Deus narra que quando Ele morreu, um raio rachou aquele local. As pessoas que estavam ali viram que não era um ladrão. As pessoas que estavam ali viram que não era um condenado. As pessoas que estavam ali viram coisa sobrenatural. Imagina quando não viram o corpo. Que coisa tremenda, né, irmãos? Esse é Jesus. E esse Jesus, Ele te ama. E Ele te convida. Vem comigo. Muito bem, amém. E aí Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Então, quando você se entrega, não adianta só querer a salvação. Você precisa permitir que Ele seja o teu Senhor. Eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. O Senhor, Ele manda. Agora não é mais a sua vida. Não é mais a sua vontade. Não é mais o seu querer. Agora você se torna corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. Então, a cabeça domina o corpo. Amém? Foi só para apresentar Jesus, tá, irmãs? Amém? Era esse Jesus que vocês conheciam mesmo, Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou por amor de cada uma de nós. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãs, nós precisamos estar muito atentas, porque muitas vezes nós, dentro da igreja, colocamos outro Senhor para cuidar de nós. E achamos que esse que nós intitulamos como nosso dono é o que vai nos salvar. O acesso é por Jesus, irmãos. Muitas vezes nós sabemos que o acesso é por Jesus, mas queremos só o Salvador. Eu mando na minha vida. Eu sei o que eu quero. Eu é que vou fazer do meu jeito. Do seu jeito
provavelmente não vai dar certo. Porque existe um manual. Existe a criação, existem as criaturas e existe um manual de funcionamento. Igual um eletrodoméstico, igual um computador, quando você compra, né? O que você tem que fazer para ligar, para ele funcionar, para dar certinho? Ler o manual. Então o Senhor nos fez e nos entregou o manual. É só seguir, dá certinho. Quem é que tem paciência de ler manual, gente? Minha mãe já até virou assim a cabecinha, né, mãe? Minha mãe é uma benção. Comprou um ferro, estava escrito lá em letras grandes, retira a película. Que nada, gente. Vamos ligar na tomada. O que aconteceu? Não aconteceu, né, mãe? A roupa não foi passada, porque aquela película grudou toda e ela pegou o ferro velho. Então, quem é que tem paciência, irmãos, de ler o manual? Quem entende o poderio do Criador. Se eu fizer sem ler o manual, vai dar alguma coisa errada. Aí vem aquela pergunta, né? Aquela questão muito interessante. Ligue o plug na tomada. Aí a gente fala assim, que coisa ridícula. No outro dia eu estava aqui, né, Martinho? Coando café sem ligar o plug na tomada. Então não é em vão que ele veio essa recomendação. Ligue o plug na tomada. Enfim, irmãos, vamos deixar a preguiça de lado. Se você quer funcionar, leia o manual. E aí não vai dar errado. Porque aqui está dizendo tudo o que você precisa fazer para alcançar a misericórdia do Senhor, para alcançar a salvação e para viver a plenitude de Deus aqui na terra. Então eu só vou ser feliz quando eu for para a eternidade? Felicidade plena, sim. Perfeição, sim. Mas nós podemos contemplar a glória do Senhor em vida. Nós podemos ser cheias do Espírito Santo em vida. Nós podemos fazer a diferença onde nós estivermos, não por nós mesmos, mas porque Cristo brilha em nós, porque Cristo nos orienta, porque Cristo fala conosco, porque o Espírito Santo nos dirige. Amém? Então, agora vamos para a palavra de hoje. O Senhor é bom, né? Quanta coisa que Ele já nos falou. Meu Deus, glórias a Ti, meu Pai. Quem é você em Jesus? Quem sou eu em Jesus? 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, termina aí, né, 21. Irmãs, tá aí. Quem você é em Jesus? Vocês viram quantas coisas que nós somos em Jesus? Vocês conseguiram entender isso? Está no nosso manual, dizendo quem eu sou, quem você é. Primeiro, né, já até falei, Jesus nos justificou, nos tornou justos. O sangue dele nos lavou e apagou toda a minha impureza. Aquela sentença de morte não existe mais. Diabo não pode me acusar, porque Jesus me limpou. Claro, irmãos, que é preciso reconhecer o erro, confessar o pecado e desligar toda ligação com Satanás, que o pecado fez com que você tivesse. Não é simplesmente falar aquelas palavrinhas, né? Repetir as palavrinhas que o pastor fala, que a pastora fala, e tá tudo bem. Não, agora, né?
você quer realmente isso, já deu um grande passo. Porque é preciso crer no coração e confessar com a boca. Algumas pessoas na época de Jesus, está relatado na palavra dele, creram no coração, viram os milagres. Alguns eram os superiores lá das sinagogas e eles não tiveram coragem de confessar. E porque eles não confessaram, eles não alcançaram a salvação. Então, confessar é fundamental, mas crer verdadeiramente é que vai fazer a diferença na sua vida. Então, precisa ser a confissão e a fé. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio que não há acesso ao Pai se não for por Jesus. Eu creio. E eu creio que Ele lavou e me limpou, me purificou de todo o meu pecado. Ele me justificou. Então, eu era um condenado e eu tinha motivo para ser. A palavra de Deus diz que não há um só justo. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já conseguiu um pecado, mentira. Porque nós erramos, irmãs. Às vezes a gente acha que pecado é roubar, matar e se prostituir ou trair. Pensar mal, levantar mau testemunho, fazer acusação, também é pecado. Ah, não, mas tem o pecadinho e o pecadão. Quem disse? Agora, tem o pecado que é para a morte. Qual é? Aquele que você não se arrepende. Aquele que você não para de fazer. Aquele vai te levar para a morte. Mas aquele que confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Então, o que você precisa dizer? Eu quero, Senhor, esse sacrifício que o Senhor fez por mim. E eu confesso, eu sou um pecador sim. E eu fiz isso, isso, isso e isso. Mas eu não quero mais. Me perdoa, Senhor. E aí você se desliga daquilo que Satanás tinha contra você. E aí Deus vai olhar e vai falar, tá lindo, tá limpo. E o diabo vai dizer, não, mas espera aí, olha aqui. É o quê? Tá em branco. Oh, glória, não tem mais acusação, irmãos. Então ele nos justificou, nos tornou justos. Fomos justificados por seu sangue. Tem duas palavras que está em Romanos, mas eu nem vou abrir, Marcos. Romanos 8 está dizendo isso, 8:33, e Romanos 5:9 estão falando sobre esse feito. Jesus nos tornou justo. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Isso significa que eu e você, em Jesus, somos nova criatura. É isso mesmo, irmãs? Você tem sido nova criatura desde o dia que você se converteu? O que mudou na sua vida? Houve mudança? Quais as coisas que você deixou para trás? Quais as coisas que você não deixou? Você é a mesma pessoa briguenta que você era? Eu me lembro na minha época lá de juventude, adolescência, antes de eu conhecer realmente quem era Jesus e como eu deveria me comportar. Eu me lembro que eu costumava dizer aquele ditado muito comum: eu dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Fala sério, gente. Preste atenção, né? Não devia nem dar o boi para entrar e muito menos a boiada para não sair. Mas o que é isso? Não, eu vou por minha conta, né? Eu tenho os meus direitos, eu tenho a minha razão, porque isso não quer dizer que você não está certo. Com Jesus, mesmo estando certa, é preciso abrir mão. Por quê? Porque o que está em jogo é a salvação daquele que está perto de você. E se é para perder a alma dele para Satanás, é melhor eu perder a briga. Vocês entendem o que é isso? Nova criatura. Eu não vou mais a fundo, não preciso mais ter razão, a razão agora é de Cristo. O que ele nos ensina? Levou um tapa, dá o outro lado. Obrigaram você a caminhar 1 milha? Anda 2. Querem a tua capa? Dá a túnica. Isso aí é para você discutir quem está com a razão? Não tem razão, irmãos. A nossa razão, a nossa justiça é trapo de imundícia. Trapo de imundícia era aquela gaze, aquela...
como é que chama aquele... Oi? A faixa, a atadura, que se enrolava nos leprosos. O que se faz com uma atadura que você tira do leproso? Joga fora, trapo de imundícia. Outro trapo de imundícia era usado antigamente pelas mulheres no período menstrual. O que se faz com isso? Joga fora. Deus olha para a nossa razão e diz assim: se recolhe a tua insignificância. Porque a minha justiça não tem nada a ver com a tua. Porque o que está em jogo, irmãos, são almas vivendo eternamente no inferno. Ah, irmãos, eu não quero isso para ninguém. Eu não quero. Quando a gente ouve, né, uma tragédia como essa, a gente não se compadece. A gente quer que as pessoas sofram. Só que essas pessoas, as que se foram, cada uma delas teve oportunidade. E agora elas podem estar descansando, aguardando o momento da glória do Senhor levá-los para a eternidade. Isso vai acontecer no dia do juízo. Primeiro os que já morreram e depois os que estão vivos. Então, não acabou ainda. Para aqueles que creem e eu creio, muitas dessas pessoas já podem estar a salvo. E se por um acaso alguém teve a oportunidade e negou a Cristo, teve a oportunidade, porque Deus é justo. Agora imagine, irmãos, pensar que vão ficar uma eternidade, vão ficar para sempre sofrendo, queimando. A palavra nos diz que a dor é como se um escorpião mordesse, picasse, ferroasse incessantemente a testa. Não sei se as irmãs sabem, a ferroada do escorpião é uma das mais doloridas que tem. Você imagina a ferroada, é uma dor que se compara a isso. Eu não quero isso para ninguém, irmãos. Eu não quero isso para quem pisou no meu pé no ônibus. Eu não quero isso para quem, sabe, quebrou a sociedade. Eu não quero isso para quem maltratou meus filhos. Eu não quero isso. Eu quero a redenção, eu quero o arrependimento. Vocês entendem o que está em jogo? O que está em jogo na nossa vida não é o meu querer. Eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O que está em jogo agora são as vidas que estão se perdendo. E talvez você seja a única oportunidade dessa pessoa. E aí, porque ela, né, tocou no teu ego, porque ela te feriu, acabou. Não vou falar de Jesus. Esse tesouro é meu. Muitas vezes a gente se comporta com Jesus como aquele tesouro que eu preciso guardar só para mim e ninguém vai ter acesso. Eu não falo de Jesus para ninguém, o que me machucou não merece. E aí Deus diz, não é a tua razão, não é a tua vontade, é a minha. A tua justiça, o teu achismo, a tua razão não serve para nada, a não ser para condenar. Se Deus olhasse para nós com o mesmo olhar que eu olho para o outro, não teria chance, Ele não mandaria Jesus. Mas aí Ele diz o quê? Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Você não sabe o que você vai fazer para o Senhor? Estou te dizendo, quem é você em Jesus? Eu tenho o ministério da reconciliação em minhas mãos. Jesus se reconciliou comigo. E agora esse é meu papel. Eu sou reconciliador aqui na terra. Irmãs, já pensaram nisso? Aonde você está, tem paz? Ou você é que vai levar a guerra? Você agora, Deus entregou para você, para aquele que é nova criatura, o ministério da reconciliação. Agora não é mais você que vai chegar lá na amiguinha da escola, né, Esther? Graças a Deus a Esther não faz isso, mas a gente sabe que tem criança que faz. Eu tô lá com os meus aluninhos pequenininhos. Ô tia, fulano fez isso. Ô tia, olha lá, o fulano tá pegando biscoito de ciclano. Ô tia, ele tá fazendo não sei o que lá com os outros. Eu falo assim, gente, vamos combinar? Aqui eu não cadastrei ninguém para a profissão de fofoqueiro e eu tô demitindo todo mundo, tá? Vamos cada um cuidar de si. Vai ficar melhor assim. Por quê? Porque a gente precisa levar a paz. Às vezes o marido está fora o tempo todo e as crianças estão lá e é muito cansativo educar, cuidar. Eu sei, eu tenho três fases diferentes. Aí o marido põe o pé dentro de casa, o que ele escuta? Fulano fez isso, ó, ciclano eu mandei fazer, não fez, ó, o não sei quem não obedeceu, o dever de casa está por fazer. Gente, a pessoa está cansada. E aí ele não tem paciência para resolver. E aí a situação, tudo que a pessoa quer quando chega em casa é o quê? Oi, meu amor, boa noite, que bom que você chegou, estava sentindo sua falta. Trouxe pão?
Ah, que delícia, estava esperando. Eu aprendi a alimentar meu marido antes de levar problema para ele. Como é que foi? Foi tudo bem? Foi. E fulano? Vamos tomar café primeiro? Aí ele fala, já vi que o negócio engrossou. Não, vamos tomar café, depois a gente conversa. Gente, a gente com fome é fera, não é? Não dá para resolver problema de ninguém com fome. Imagina a fome da palavra. Vocês já imaginaram o que é isso? Como é que você resolve as questões que não são desse mundo? Mas uma coisa que a gente precisa entender, as questões espirituais, elas vêm à frente. Não existe nada que seja só físico. Ah, é só uma religião. Realmente, irmãos, tem muita religião. São várias as religiões. Tem a protestante, tem a católica, tem o candomblé, tem o espírita, todas as religiões. Muitas vezes, apesar de religião significar religar, ligar o homem a Deus, a religião está desligando. A religião está afastando. Porque você tem uma religião, você tem até carteirinha de membro, mas você esquece de conhecer a Deus, que está acima de qualquer religião. E quando você conhece a Deus, aí é necessário você tomar uma decisão. Você vai continuar como religioso ou você vai ser um discípulo de Jesus? Religioso cumpre as questões que o homem impõe, porque a religião foi inventada por homem. Eu não conheço nenhum versículo, nenhum capítulo da Bíblia que diz nome de denominação ou de religião. Ele diz sim, cuidado para não se deixar enganar pelas vãs filosofias. Cuidado para que você não vá se estribar na sua razão. O tripé deve ser Pai, Filho e Espírito Santo. Cuidado, porque quem acrescentar ou tirar uma vírgula, um ponto da palavra de Deus será amaldiçoado. O que a gente mais tem visto, irmãos, são religiões fundamentadas em trechos da palavra e depois criam uma porção de coisas. E o Senhor está dizendo, seja amaldiçoado. Mas por que está acontecendo tudo isso, pastor? As pessoas não veem? Não leram o manual, não conhecem. Então qualquer um que fala mais bonito, qualquer um que conta uma coisa interessante, ele ainda diz mais, ainda que um anjo apareça, não acredite no que está fora da palavra, porque é para ser enganado. Quantas religiões estão sendo fundamentadas em aparições de anjo? Mas será que ela está fundamentada na palavra? Porque existe anjo? Existe. Eu creio, os anjos estão a nosso serviço. E o que prova isso foi quando o anjo apareceu, não vou falar o nome agora que eu confundo os nomes. A pessoa que estava ali era um homem, se ajoelhou e o anjo disse, não, levanta, eu estou aqui para te servir. O anjo não está aqui para ser servido. O anjo é para nos ajudar a fazer a obra de Deus. Olha que interessante. Os anjos estão a nosso serviço. Por quê? Porque eu aguento, irmãos. Você aguenta com a questão espiritual? Os anjos do Senhor têm que vir para tratar. E as questões espirituais dominam as físicas, as naturais. A palavra de Deus diz que a natureza clama para que os santos tomem a sua postura, o seu posicionamento. A natureza, a árvore, a montanha, o chão, está clamando. Cadê os santos? Cadê os filhos de Deus que não estão fazendo nada? Olha como nós estamos. O que eles querem? Que Jesus volte. Mas Jesus, ele está retardando a vinda dele, porque ele quer que nós estejamos prontos para subir e que nós possamos trazer mais pessoas para usufruir daquilo que ele tem. Nós estamos retardando a vinda de Jesus, irmãos. Nós mesmos. E ele ainda não voltou por misericórdia, mas o tempo está se findando. Nova criatura. Então, nós somos nova criatura, temos um ministério da reconciliação. Então, a partir de hoje, irmã, não pergunte, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou fazer a obra de Deus? Não precisa ter cargo, não precisa ter posto, não precisa ter título. Precisa exercer o ministério da reconciliação. Onde você estiver. Com quem aparecer na sua frente. Você é a pessoa que vai acalmar. Você é a pessoa que vai apaziguar. Você que vai falar de Jesus, porque só Jesus transforma, irmãos. Não tem outro que vai fazer essa transformação profunda lá na junção dos ossos e medula.
lá na junção e no encontro da alma com o Espírito. Quem pode fazer isso? Só o Criador, não tem outro. E olha que interessante, nós somos embaixadores de Cristo. Aí eu fui lá pegar o papel do embaixador, né? Tem o homem embaixador e o feminino de embaixador. Se for a esposa do embaixador, é embaixatriz. Mas se for a função de embaixador, né? Uma mulher exercendo a função de embaixador, é embaixadora. Então eu vou usar esse termo, porque a informação que eu tive, que eu busquei, ainda não teve uma mulher embaixadora aqui nesse mundo físico. Mas no reino, ele nos chamou como embaixadoras. Legal, o que uma embaixadora faz então? É importante, tá? Olha só, no mundo físico, aqui nessa terra, o papel do embaixador, da embaixadora, trata-se do último degrau na carreira de diplomata. Chegou no topo. Gente, nós não somos qualquer coisa. Ele tem plenos poderes para atuar, no caso, em nome do Brasil. No nosso caso, em nome de quem? Em nome de quem, irmãos? Entendam quem você é no reino. Marco é embaixador, né, Marco? E nós somos as embaixadoras. Com plenos poderes para atuar em nome de Jesus. Inclusive para celebrar tratados. O que são tratados, irmãos? São os acordos, né? Só que nós vamos fazer isso espiritualmente. Marcos, abre por favor Mateus 18, do 15 ao 20. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Você está se lamentando, não sabe quem você é? Você é embaixadora do reino. Você é nova criatura. Você possui um ministério de reconciliação em suas mãos. Avança um pouquinho, Marcos, por favor. Eu anotei o 15, mas é depois. Vai, segue. Pode continuar. Continua. O que eu fiz? Mais um pouquinho. Aí. Esse versículo de Mateus está falando da pessoa que peca contra você. O que você deve fazer? Chegar até ela e falar: olha, eu fiquei triste com você. Eu não sei se eu levei a mal, mas eu entendi que você fez isso, isso e isso, e eu fiquei magoado. E aí a pessoa, né, a gente espera que a pessoa diga assim: ah, me perdoa, não era a minha intenção. Me perdoa, gosto tanto de você. Resolveu. Se não resolver, você chama uma testemunha. E vai lá e diz: ó, você fez isso, isso e isso, eu estou pedindo, não faça mais. Não resolveu? Aí você procura a autoridade da igreja. Então você vai novamente uma terceira vez. Não resolveu? Desliga. Desliga essa pessoa, porque essa pessoa não quer ser diferente. Mas o que está me interessando nesse momento aqui para falar com vocês sobre os tratados. Olha como eu e você, enquanto embaixadoras de Cristo, podemos ligar, podemos fazer tratados sim, em nome de Jesus. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso é ou não é um acordo? É um acordo aqui para esse mundo? Não, é um acordo na eternidade. Aquilo que as embaixadoras de Cristo ligarem no céu estará ligado. E o que você desligar estará desligado. Você entende a sua autoridade? Você entende porque a natureza clama que você tome uma atitude? Porque está em nossas mãos, irmãos. O Senhor não entregou isso para os anjos. Eles viriam facilmente e fariam assim. Eles entregaram para mim e para você. Você entende a sua responsabilidade, irmã? Não é mais momento de ficar se lamentando. Quando a gente se converte, o Senhor nos compara, né, como bebezinhos. Eu vou aprender ainda, eu preciso me alimentar, né? Eu estava lá quase que em inanição. Eu não conhecia a palavra, né? Não tinha palavra. Então, ele chama dos bebezinhos. Toma o leitinho, né? Os irmãos da igreja acolhem. Aí, tive uma briga com meu marido. Não, olha só, calma. Não, mas minha vizinha, né?
põe o lixo no meu portão. Não, irmã, fica calma, né? Oferece a ela lá um galãozinho, vamos arrumar um baú para a dona botar o lixo, não te incomodar. Então, é aquela, vai pouquinho, vai em pequenas doses, né? O bebê quando nasce não pode mamar grande quantidade, é aquele pouquinho. E aí, vai aumentando a quantidade de leite, vai começando a entrar no sólidozinho, papinha, mas não põe carne ainda, né? Que ele não pode mastigar. Hoje em dia até põe, né? Hoje em dia já até põe um pedacinho de carne justamente para aprender a mastigar, né? Às vezes a gente põe uns pedacinhos de carne na palavra e a pessoa engasga. Aí você tem que, não, calma aí, vamos ajudar, toma um pouquinho d'água, né? Por quê? Porque ainda está muito frágil, irmãos. Porque ainda está muito no início. E o Senhor nos manda cuidar como bebês realmente. Cuida, porque se o bebê não tiver cuidado, ele vai morrer. Então é importante. Agora, irmãos, quando você chega no nível de embaixador, o embaixador vai ser nutrido só com leitinho? Os embaixadores estão envolvidos lá naquela guerra, naquela discussão. Vou tomar só um leitinho. Ele vai aguentar? Não, irmãos. Aí agora é aprender, aprofundar, é ir mais além, é aprender a palavra. Porque se eu sou embaixador, eu sou alguém de confiança. Para eu ser alguém de confiança, eu tenho que conhecer a legislação de cabo a rabo. Eu tenho que saber exatamente, eu tenho que ser o mesmo pensamento do meu país, da minha nação, do líder da minha nação. Será que algum embaixador vai falar alguma coisa que seja diferente do líder da nação, do presidente, no caso aqui? Se falar, está fora. Porque ele é o presidente aonde ele estiver. E eu falo isso muito e não vou cansar de repetir. Você é Jesus aqui na terra. Você é Jesus aqui na terra. Você pode ser Jesus sem conhecer a palavra? Você pode ser Jesus e agir como Ele, sem conhecer o que Ele diz? Não pode, irmãos. Talvez isso é que esteja faltando para você se apropriar do reino, dizer eu faço parte. É isso que não vai adiantar ficar pipocando aqui e ali. Porque se você fizer parte, se Deus te quiser em algum outro lugar, Ele mesmo vai te levar e vai ser bênção. E você vai continuar em comunhão de onde você saiu. Por quê? Porque você é crescido, porque Deus precisa de você no outro lugar e te mandou, e amém, glória a Deus, e a vida segue. Agora, se for menininho, você não se apropriou do reino. E qualquer coisinha é motivo para você não fazer o seu papel de embaixadora. Olha como isso é sério. Agora eu pergunto, fica todo mundo feliz? Se você fizer o papel de embaixadora, está todo mundo feliz? Não está todo mundo feliz, não. Tem um que está possesso, que é Satanás. Ele vai jogar as setas. Ele vai dizer que você está errado. Ele vai dizer que não é desse jeito. E aí o que você vai fazer? Pode botar para sair. Eu não aceito. Quantas vezes Jesus virou para Pedro, inclusive, que era o ousado, e disse, apartai-vos de mim, Satanás. Pedro vai lá, corta a orelha lá do soldado que foi prender Jesus. Ele vai e coloca a orelha no lugar, fala, sossega. Ei, acorda. Pedro era o bebê. Pedro queria resolver do jeito dele. Do nosso jeito não dá certo, irmãos. Ou é do jeito de Deus que está escrito na palavra, ou não vai dar certo. Mas eu só sei se eu estou do jeito de Deus, se eu conheço a palavra. Enfim. Quem é embaixador aqui? Se você ainda não é, irmã, queira ser. Porque Deus confia. Ele está confiando uma missão. Isso é só para os pastores. Não está escrito aqui, não. Aqui está escrito que Ele verteu o sangue por nós. E que em Cristo eu sou nova criatura. Marco, volta lá, por favor. 2 Coríntios 5, 17. Não está escrito aqui, são para aqueles que são levantados a pastor, são para os ungidos, são para aqueles que sabem pregar, são para aqueles que leem bem, são para aqueles bem formados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ô glória, eu estou em Cristo. Quem mais está em Cristo? Quem mais reconhece que Jesus é Senhor e Salvador? Então eu sou nova criatura. Esse é o projeto de Deus, tá, irmãos?
Quem pode frustrar o projeto de Deus? Só você. Seguindo, Marcos, por favor. 18. Travou, Marcos? Ah, era pausa para a aguinha. Não. Primeira, 2 Coríntios. Estava lá. 2 Coríntios 5, a gente estava no 17, ia seguir para o 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Não é a meu bel prazer, não é porque eu quis, porque Jesus quis, porque Ele me amou primeiro. E nos deu o ministério da reconciliação. Está escrito aqui, quando você virar pastor, você receberá o ministério da reconciliação? Não, é para os que estão em Cristo. Então é para você. Nova criatura, recebendo o ministério da reconciliação. Primeiro você foi reconciliado com o Pai. Ministério, gente, significa serviço. Serviço da reconciliação. Pode seguir, Marcos, por favor. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Quem é embaixador? Quem é embaixadora? Quem está em Cristo, que é a nova criatura e que assumiu o ministério da reconciliação. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que você precisa se reconciliar com o Pai. Em primeiro lugar. Fizemos muita coisa errada, cremos em outros que não eram o Deus verdadeiro, colocamos outros no lugar de Jesus. Muitas vezes a nossa prioridade não é Deus. Precisamos nos reconciliar em primeiro lugar com Deus. Se eu tenho paz com Deus, tem outro versículo que diz isso. Eu tenho paz com os homens. Mas se eu não tenho paz com Deus, irmãos, eu não vou conseguir ter paz com ninguém. Mais umzinho, Marcos. 21. Porque, né, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem outro versículo, a gente está trabalhando com a aula de batismo, né, falando da justificação e tal, e ele nos diz, né, o versículo diz, nós nos tornamos escravos da justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Não mais a minha justiça, a justiça de Deus. Ser escravo da justiça de Deus, que coisa boa, irmãos. Agora a justiça de Deus me controla, a justiça de Deus me orienta, a justiça de Deus me conduz. Tem coisa melhor do que você andar na justiça de Deus e não na sua? Glórias a Ti, Pai. Então, o Senhor quer dizer para você o quanto você é importante, o quanto você é necessária e o quanto Ele conta com você para ligar, para desligar, para amar. Olha a nossa função, irmãos. Jesus quer ter uma aliança com você. Mas aí é necessário fazer algumas coisas, né? É possível chegar a ser um diplomata sem fazer nada? É possível ganhar a confiança do governador sem mostrar o seu serviço? Sem mostrar que você é confiável? Sem mostrar que você é maduro? Será que o presidente vai entregar a diplomacia do país a um menino formado, recém-formado, de 20 e poucos aninhos? Que está cheio de si, que acha que, né, que pode tudo, que consegue tudo? O que é necessário fazer? Em Romanos 6, versículo 7, Marcos, por favor. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. O que nós precisamos fazer? Assim também vós, vai lá, Marcos. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado para instrumentos de iniquidade, de injustiça. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Morrer para o pecado e viver para Cristo. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você realmente está em Jesus, e você é nova criatura, o que é velho, o que é errado, o que é pecado, não faz mais parte da sua vida. É preciso anular isso. Como que eu faço isso? Com a palavra. Senhor, eu me arrependo. Eu não quero mais as práticas de antes de te conhecer. Eu quero ser nova criatura. Eu quero estar em Cristo. Eu quero assumir o ministério da reconciliação. Eu quero ser tua embaixadora, Pai. A gente acha que é de graça, né? Às vezes, muitas pessoas falam, a graça é de graça. Ah, gente, tem um preço. Jesus pagou um preço. E nós também vamos pagar o preço. Nós vamos ter que resistir a algo que é bom. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. Mas o pecado agrada. O pecado dá prazer momentâneo, né? Não gosto daquela pessoa. E aquela pessoa perdeu o emprego. Nova criatura age desse jeito. Antes de conhecer Jesus, eu até poderia. Ó, tá vendo? Ó, vingança é um prato que se come cru. Demorou, mas ela pagou. É assim que nós vamos ser embaixadoras de Cristo? Não. Porque Deus nos manda amar o inimigo e nos manda ter compaixão. Gente, eu já ouvi pessoas que sofreu um acidente na Barão e a pessoa rindo, contando, o carro dela caiu, amassou, perdeu o carro, bem feito, não sei o quê. Misericórdia, gente. O mundo é assim. Isso é pensamento daqueles que não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus, no mínimo, você se coloca no lugar. E a gente já levanta logo uma oração, Senhor, que não aconteça nada, que essa pessoa não vá sem te conhecer, né? Tenha misericórdia, resgata essa vida, alcança. É daqueles que estão o quê? Que tem o ministério da reconciliação. Não estão esperando. Às vezes a gente diz, né? A música do mundo não é boa. Tem muita música gospel que também não é boa não, irmãos. Que fala só da ira, fala só da vingança, fala só... A gente precisa prestar atenção no que a gente escuta. Porque às vezes a gente acha que colocou na rádio, está ouvindo um louvor para ser abençoado, e na verdade está ficando deprimido. Tem uma aí que só fala tragédia, tudo que aconteceu, ó, que não sei o que, isso não deu certo, aquilo não deu certo, né? E era eu. Às vezes você está bem, escuta a música e fica deprimida. Nossa, eu não estava nem pensando nessas coisas, Senhor, é isso tudo mesmo, o Senhor fez tudo isso comigo. Sabe, tem coisa que tem que desligar o rádio, desliga o rádio. O Senhor manda a gente pensar em coisa que traz esperança, aquilo que nos alegra, que nos faz feliz. É pensar no momento de estar com Ele na eternidade. O Senhor nos ensina assim, irmãos. O Senhor manda a luta às vezes para a gente aprender. Mas você já aprendeu? Você já passou pela luta? Se não aprendeu, aprende rápido. Para acabar, para cessar. A gente fica demorando em aprender e se lamuriando. Ah, Deus está me maltratando, eu estou passando pelo deserto. Vai acontecer. A gente cresce com as nossas experiências. Mas você vai ficar remoendo isso ou você vai partir para frente? Para cumprir o seu papel de embaixadora? Para cumprir o seu papel de reconciliadora de Deus? Levar o amor, levar a paz.
Aí você fica ali, vem as pessoas do mundo para te consolar. Ah, vim orar, vou orar por você. Só que está orando para deuses estranhos. Está orando para quem não ressuscitou. Porque você que deveria conhecer a Jesus e se erguer, está pior do que os que não conhecem. E aí você vai querer se enganar que é embaixadora? Não dá. Embaixadora sabe quem é e sabe o que tem para defender. Nós temos para defender, irmãos, a alma que está perecendo. Nós temos para defender aqueles que estão sendo perdidos. A gente precisa parar de olhar para nós mesmos, parar de olhar para o nosso umbigo, chorar as nossas lamentações, né? Nós temos tanta coisa para lamentar. Minha casa que eu queria maior e não é, meu carro que eu não consegui trocar, aquele emprego que eu não consegui, o vestibular que eu não passei. Ah, coitadinho. A nossa primeira missão, a nossa prioridade é o reino de Deus. Todas essas coisas são secundárias ou não são. E aí que eu estou querendo trazer vocês a refletirem sobre isso. O que tem sido prioridade na sua vida? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe que nós precisamos comer, que nós precisamos vestir. Ele sabe dos nossos desejos. Eu já tenho uma casa, mas Ele sabe que eu queria uma casa maior. Se Ele me der, amém, glória a Deus. Se Ele não me der, vou continuar na minha casa pequena. Vou continuar com o meu carro passadinho. Amém, é tudo para a glória dEle. Então, morrer para o mundo. Sabe por que a gente fica ansioso, irmãos? Porque a gente começa a se aborrecer com as coisas naturais. Ah, eu queria trocar meu carro, fui no concessionário. Ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro nunca para trocar esse carro. Ai, Jesus, eu vou me lamentando. Eu trabalho não sei quantos anos, estou quase me aposentando. Eu não tenho condição de comprar meu carro. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E Satanás me enganando com essas coisas. E aí a gente precisa acordar, falar, opa, amém, Senhor. Eu sei que na hora o Senhor manda, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata, os meus recursos estão contigo. Então, na hora certa, Ele vai mandar. E Ele manda, irmãos. Eu tenho experiências dessa forma, Ele manda. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E é muito melhor se fosse do meu jeito e na minha hora. Morremos para que os outros vivam. Quando você assume quem você é no reino, né? Embaixadora de Cristo. Eu passo... Sabe aquela cruz que a gente carrega? Se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Essa cruz é para você ir crucificando você mesmo. Essa cruz não é sua sogra. Minha sogra está ali, né, sogra? Não é. Não é sua sogra, não é a mãe. Não é o marido enjoado. Não é um filho que não obedece. Fala, deve ser a minha cruz. Não é. A sua cruz você precisa carregar para ir pregando você mesmo nela. E aí, para quê? Para que eu morra nas minhas vontades, para que quem está lidando comigo viva, nasça, cresça. Olha que interessante. Então, se eu estou numa discussão, e Deus diz que aqueles que já têm maturidade, né, precisam suportar os outros que ainda estão fracos na fé, eu vou entrar numa discussão para quê, irmãos? Irmã, amém. Né, vamos orar. Depois, se você quiser conversar sobre isso, a gente conversa. Não entra em discussão tola. Esses dias veio uma pessoa, chegou, começou, não, isso assim não vai dar certo, não sei o quê, olha, não vai dar... Eu falei, quiser brigar, arruma outro. Aí a pessoa olhou pra mim, aí saiu de perto. Porque eu não ia, eu estava tão em paz. Falei, tudo vai se resolver, Deus tem o controle de tudo, eu não tenho, não adianta despejar, porque eu não tenho a solução. Mas Deus tem. Teve confusão? Não. Acabou, simplesmente. Ministério da Reconciliação. Achou lá, Marcos? Isso é tremendo demais, irmãos. De maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e nos reconciliou com o Pai. Aí Ele nos entrega o ministério da reconciliação. Para quê? Para você começar a morrer pelos outros agora. Morrer literalmente? Não. Morrer nas suas vontades, morrer na sua razão, morrer naquilo que você queria, para que os outros vivam, para que você reflita a luz de Cristo e atinja Ele. Tem um outro versículo que ainda diz: não devemos nos preocupar com o próprio bem, mas com o bem dos outros. Na hora que tiver a coisa acontecendo, irmãos, esqueça de você e olhe para o outro.
veja a necessidade do outro. Ele pode estar mais necessitado que você. E aí tem o inverso. Marco, vê se você consegue abrir Filipenses 2, 3, 4. Estou terminando, tá, irmãos? Filipenses 2, do 3 ao 4. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O que você tiver que fazer, faça não por contenda ou por vanglória, né? A glória é para mim, eu fiz, eu sou boa, eu consigo. Olha quanta gente que eu ajudo. Olha quanta gente que depende de mim, né? Deus está dependendo de mim, que se eu não existir, coitadinho de quem pensa assim. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, cada um, isso é muito importante, que tem tudo a ver lá com ser nova criatura e embaixadora. Como que eu vou olhar para Clarissa e achar que ela é menos importante do que eu, se ela é embaixadora como eu? Tá vendo, Clarissa? Em Jesus você é embaixadora. Muito importante, gente. Um cargo de embaixadora é uma coisa muito importante. Eu não posso olhar para quem está do meu lado, quem recebeu a Cristo, que se tornou e tem buscado ser nova criatura. Nós buscamos isso todo dia, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que eu sou perfeita, não. Eu não estou dizendo que eu não falho, eu não estou dizendo que eu não erro. Erro muito, falho muito, o Espírito Santo me incomoda muito e eu volto para corrigir, porque eu sou humana. Mas eu tenho noção de que eu sou embaixadora de Cristo e eu não posso permanecer no erro. Então eu tenho que pedir perdão, eu tenho que... Eu já contei isso aqui, não sei se todas sabem, mas às vezes pequenas coisas me incomodam, pode parecer uma bobagem. Eu estava na secretaria num dia que não era meu dia, eu trabalhava na Secretaria de Educação, e chega uma pessoa querendo falar para mim, que era de um outro setor, e estava no telefone. Preciso falar com a Geise. Aí a pessoa olhou para mim, sabia que não era meu dia, eu estava lá para resolver um problema que estava estourando. Aí eu falei para ela, fala que eu não estou. Na hora que eu falei isso, fala que eu não estou, eu falei, misericórdia. Aí a pessoa desligou o telefone. Eu saí da minha sala e entrei na outra sala onde eu deveria resolver o problema. A pessoa está lá com o telefone, quero falar com a Geise. Aí a pessoa me dá o telefone. Aí eu falei, alô, você me perdoa? Eu disse que eu não estava aqui porque é como se eu não estivesse. Eu não estou aqui para atendimento fora, eu estou aqui para resolver um problema. A pessoa não estava nem aí para pedir perdão, não entende nada. Não, vem cá, olha, o que eu quero é... Olha só, você pode me ligar amanhã às tantas horas, eu vou te atender e tal. Irmão, isso não foi suficiente. Eu cheguei na igreja e eu precisei confessar isso à igreja. O Espírito Santo te toca e te incomoda de uma forma, você vai olhar e vai dizer assim, gente, que idiotice. Não é ser de idiota, é reconciliar. Como que eu posso estar pregando, estar à frente de um ministério, estar ajudando? Na época eu ainda nem tinha sido levantada pastora, mas a gente sempre trabalhou junto. Sabendo, né, que em algum momento eu menti. Que menti, eu já menti, eu estava ali, falei que eu não estava. E é muito sério, irmãos, porque uma mentirinha leva a outra mentirinha. E o que Satanás quer é que você deixe uma brecha para ele te arruinar. Porque ali tinham pessoas que me conheciam, que poderiam chegar aqui hoje nessa pregação e dizer, qual é, Jesus? Tu vive, tu prega, mas não vive. Entendem por que o Senhor me fez confessar a igreja? Porque se alguém falasse com alguém da igreja, a igreja saberia que eu tinha errado e tinha me arrependido e tinha confessado. Isso no mundo espiritual, irmãos, tem um poder, porque Satanás não precisa de muito para te destruir. Os que estão no mundo, irmãos, vão fazer tudo de errado, não vai acontecer nada com eles, porque eles estão mais para Satanás do que o contrário. Mas você que é servo, que é do Senhor, o que Ele quer é uma deixazinha pequenininha para te arruinar. Não vamos deixar, irmãos. Não vamos deixar Deus perder a confiança em nós. Nós precisamos exercer o nosso chamado como embaixadoras, amém? Então, considere os outros superiores a si mesmo. E se a gente olha por esse ângulo, você começa a entender o quanto o outro é importante? Gente, fala sério, minha sogra é mais importante que eu? Não é não. Não é não, porque ela tá lá, ela fica discutindo comigo, com o marido dela, não discute nada, né, Nana? Sabe, fica às vezes um rancinho bobo. E aí eu desconsidero. Ela quer falar um versículo? Não vai falar. Ela me manda uma mensagem, eu nem leio.
Por quê? Porque eu estou me achando a tal, né? E ela não é nada. Ah, não, eu vou dar confiança para Martinha. Martinha já aposentou. Eu ainda estou nativa. Sabe, gente, se a gente procurar motivo para tratar o outro mal, para desmerecer o outro, você vai achar uma porção. Satanás mesmo vai te dar uma porção. Mas quando eu entendo pela ótica do reino, quem essa pessoa é no reino, irmãos, eu tenho realmente que ser muito humilde. Eu tenho realmente que saber tratar. Eu tenho realmente que servir. Não é nosso papel servir? Aí você imagina, a Vanina é embaixadora. Eu vou servir a Vanina, claro, ela é embaixadora, ela está aqui no templo, ela vai na minha casa. Mas em contrapartida, ela me vê como embaixadora também. Ela também vai me servir. Olha que lindo, irmãos. É o ministério da reconciliação. Todos respeitando, todos sendo humildes, todos servindo um ao outro. O mesmo interesse. Exatamente, porque não é mais o meu interesse. Oi? Aí nós vamos conseguir ser um em Cristo. Que é o projeto da igreja, ser um em Cristo. Então, olhem agora, a partir de hoje, para as suas irmãs, como embaixadoras. Olhem para os diáconos, olhem para os obreiros, olhem para os homens, olhem para as crianças, são embaixadoras em potencial, embaixadores em potencial. Nós precisamos respeitar, nós precisamos acolher, nós precisamos conduzir a todos. Temos alguns que estão ainda se diplomando, né? São os bebezinhos, estão se convertendo agora, estão aprendendo. Então, aqueles que são maduros na fé, sustentem os fracos na fé. Mas esse fraco na fé, ele é o embaixador em potencial. Ele vai se tornar um embaixador. Ele vai conquistar a confiança do Senhor. Glória a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso. Então, é fácil, né? Rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Eu quero ser embaixador, eu quero conquistar a confiança do meu rei. Eu devo evitar, rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. O que é isso? Não, isso aqui eu não posso falar, não. Isso aqui ninguém pode saber. Eu tenho vergonha de falar. Aquilo que eu não posso falar, aquilo que ninguém pode saber, é o que eu não posso fazer. Eu paro de fazer. E se algum dia eu fiz, eu vou confessar ao Senhor. Então busca a liderança da igreja, busca o pastor, me chama no cantinho. Pastor, eu preciso conversar, tem uma coisa que está me incomodando. Depois da sua palavra, uma coisa me incomodou. Vamos confessar, né? Você confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia minha, você tem que confessar porque eu vou perdoar pecado? Irmãos, quem sou eu para perdoar pecado de alguém? Mas eu estou te dizendo que a palavra de Deus diz, aquele que confessa. Deus me livre, eu nunca vou falar isso. Você não vai ser perdoado. Confessa, você precisa confessar. Aquele que confessa e deixa. Eu preciso chegar aqui, né? Quando eu fiz aquilo, né, que o Senhor me tocou para eu vir e confessar diante da igreja, é porque tinha um propósito para isso. Mas eu não preciso e nem indico que você chegue, pegue o microfone e confesse seus pecados aqui em público. Não tem necessidade disso. É confessar com alguém que pode te ajudar. É confessar para alguém que vai te orientar a quebrar essa maldição que está na tua vida. Todo pecado traz maldição para você e para os seus herdeiros, para a sua herança genética, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Então nós devemos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Resumindo, precisamos obedecer à palavra de Deus. Precisamos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai ter uma hora, irmãos, que ele não vai ter mais nada para fazer. Esquece, né? Deixa essa daí porque essa já está salva mesmo, né? Vamos partir para outra. Resista, porque vai ter uma hora que ele vai cansar. A palavra diz que por um caminho eles virão contra você, mas por 7 caminhos fugirão. Quando você é uma pessoa que está em Cristo Jesus, quando você não é nova criatura, eles vêm por 7 caminhos e eles fogem por um só. Olha que interessante. Ou seja, você vai ser muito mais atormentada, você vai ser muito mais... vai sofrer muito mais. E uma ou outra vez que você vai alcançar a vitória. Uma ou outra vez que você vai vencer
uma batalha. Mas se você está em Cristo, pode até acontecer, gente. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos. Então ele vem por um caminho, mas por 7 ele foge. Olha a diferença de quem está em Cristo. Então submeter-se a Deus é obedecer. Eu primeiro tenho que obedecer a Deus. A sabedoria, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então eu conheço meu Deus, eu sei do poderio dele e eu obedeço. Porque eu tenho medo? Não, temor não é medo. É um respeito, é assim Sabe quando você vê aquela pessoa e você fica assim, contemplando, e você não quer desabonar, e você quer fazer tudo para agradar, porque você ama, porque você respeita, porque você admira, porque você quer ser igual. É isso, é esse temor. Eu entendo o poder que Deus tem, eu entendo o quanto Ele é grande, e o amor dele me constrange, gente. Como que eu posso agora, depois do que eu sei, porque antes eu não sabia, né? Eu errava, achava que estava tudo normal, mas agora eu sei. Eu sei que teve um amor tão grande pela minha vida, que alguém foi capaz de morrer para eu viver. Esse amor me constrange. Como que eu posso, na frente dessa pessoa, mentir? Como que eu posso, na frente dessa pessoa, roubar? Como que eu posso caluniar? Como que eu posso me prostituir? A prostituição, irmãos, não é você sair com vários homens. A prostituição é você sair com alguém que não é seu marido. Ah, mas eu não tenho marido, eu não sou casada, que bom. Então continue sem ter marido, sem ser casada e não se envolva com ninguém. Porque se você se envolver com outra pessoa sem ser o seu marido, você está se prostituindo. Você está fornicando. Coisas que o Senhor condena na sua palavra. E por que Ele condena, irmãos? Ah, porque Ele é rigoroso, porque Ele quer tudo do jeito dele. Não. É para nos proteger, é para nos preservar. Porque cada coisa que a gente faz que esteja fora da palavra dele ou em desobediência à palavra é uma maldição que vai me acompanhar. É um demônio que vai me possuir. Então, quando o Senhor fala, não faça, porque você vai se tornar uma carne com quem você se deitar, a relação sexual faz com que você se torne uma pessoa com o seu cônjuge. É maravilhoso isso. O ato sexual no casamento é algo maravilhoso, é presente de Deus para o casal. Mas fora do casamento é maldição para a sua vida. Então, obedecer, na verdade, quando eu me submeto e quando eu obedeço, eu estou trazendo benefícios para mim. E a glória é minha? Não. A glória é de Deus. Porque eu consigo pela graça dele, que me alcançou. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou forte, mas porque o amor dele me constrange. E eu não consigo mais errar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o ministério da reconciliação, não é? Primeiro eu me reconcilio com Deus. Por isso que Jesus diz, se você fizer esse mandamento, você cumpriu todos os outros. Lógico. Se eu me sujeitar a Deus, se eu amar a Ele sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha força, eu estou me submetendo a Ele. E quanto mais eu amo a pessoa, mais eu procuro saber sobre ela, não é? Nossa, eu amo. Né? Então, quem é a pessoa? Né? O que ela faz? Então, eu estou me submetendo a Deus e aquilo que Ele quer para mim. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. É o ministério da reconciliação. Levar o amor. E ser paz aonde você esteja. Fazer a reconciliação e não provocar a guerra. Amém? Eu vou colocar, Marcos, aquele navegando lá. Eu navegarei. Irmãs, é um turbilhão de coisas que vem na minha mente. Vamos fazer o seguinte. Depois de tudo que vocês ouviram, vamos nos entregar a Deus. Ter um momento de entrega, de oferta ao Senhor. Por tudo isso que Ele diz que você é e que você é. Ele não diz em vão. Deus não está aqui para massagear o seu ego, o meu ego. Não é algo emocional que vai simplesmente, né? Você ouve, acha bonito, bate palma. Não. É a verdade de Deus para você. Ele está dizendo quem você é.
E nós vamos então ter um momento de entrega agora para o Senhor. E após esse momento, quem tiver uma oferta vai entregar aqui também, tá? E eu vou ungir vocês, para que vocês possam exercer esse ministério da reconciliação e que você possa ser realmente embaixadora do Rei. Amém? É o da oferta, Marcos, por favor. Ouçam esse louvor, irmãs. Faça realmente uma entrega de quem você é. Se coloque na presença de Deus. Deixa o Senhor falar com você. Esse louvor, ele é muito lindo. Eu sou muito tocada quando eu ouço esse louvor. Eu quebro meu vaso. Quebro o meu vaso. E que a gente possa ser quebrado realmente pelo Senhor. E que a gente entenda que Ele é merecedor de tudo que nós temos. Amém? O que realmente lhe interessa é você. Ele quer a você. O ato de você, quando você faz uma oferta a Deus, você está honrando ao Senhor com um valor. Quando você tem a prática de entregar os seus dízimos, você está fazendo uma aliança com Ele. Você está fazendo aliança e você está pedindo ao Senhor, Senhor, ó, aqui está o meu dízimo, a minha primícia. A gente não tinha o hábito de primiciar, e nós, de um tempo para cá, entendemos como é importante primiciar, e nós estamos, então, desenvolvendo esse hábito também. Então, quando você tem um entendimento e você entrega o seu dízimo, não porque o pastor está pedindo, não porque é um ritual da igreja, não, é honra Jesus. Então, angústia não. A angústia nós vamos resistir, porque ela não é de Deus. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Algumas coisas vão nos deixar perplexos, assustados, admirados negativamente. Mas nós não podemos desanimar. Se o desânimo vier, repreenda, irmãos, porque o desânimo não é do Senhor. Coisas vão vir com a intenção de nos abater, mas nós não vamos permitir. Perseguidos, mas não desamparados. Você não está sozinha. O Senhor é contigo. Então vamos sofrer perseguições, acusações, calúnias, difamações. Você está com a tua consciência tranquila, você está no Senhor Jesus, resistindo a tudo que é preciso esconder, porque você se envergonha. Então você não tem o que temer. Você vai ser perseguida, mas não estará desamparada. Você até pode ser abatida. Você pode até sofrer algumas situações, mas você não será destruída. Vocês entendem qual é o posicionamento? O Senhor está nos chamando para uma guerra. A guerra está aí, não é a guerra lá da Rússia e da Ucrânia. É a guerra espiritual que nós temos que combater diariamente. Como que nós combatemos? Nos submetendo a Deus e resistindo a Satanás. Amém? Que você tenha sido abençoado com esse momento, com essa palavra. É isso que o Senhor quer de nós, ou tem para nós, que possamos estar cada dia mais na presença dEle, vivendo uma intimidade com Ele. Amém? Amém? Lembrando que amanhã de manhã nós vamos estar aqui na nossa escola bíblica dominical. 9h30 a gente toma um cafezinho e 10 horas a gente começa. Ser convidado. Se você quiser estar aqui conosco, você pode vir, que 9h30 nós vamos estar chegando aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Te louvamos, Pai. Te bendizemos pelo teu agir. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Senhor, a nossa palavra nessa noite é só de gratidão, Senhor. Verdade. Porque tu tens sido misericordioso, tens sido bom conosco. Senhor, te louvamos, porque tu tem guardado as nossas vidas, Senhor, debaixo das tuas mãos. Amém, Jesus. Te pedimos, Pai, ainda que tu continues, Senhor, conosco. Completa, Senhor. Não nos deixe andar sozinhos, Senhor. Amém. Mas nós queremos andar junto contigo, Pai. Sim, Pai. Senhor, nos dê a mão, a tua mão, Amém,
Porque nós sabemos que quando estamos contigo, Senhor, somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Senhor, que Tu venha guardar as nossas vidas em todos os momentos. Sim, Pai. Não só aqui dentro da igreja, mas também fora, no retorno para a nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, Senhor, que Tua mão esteja sobre nós. Sim, Senhor. Mas principalmente, Senhor, que Tu venha nos fazer entender qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Amém, Jesus. Te louvamos por isso e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aplaude ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Deus te abençoe. Você seja uma bênção. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos partilhar ali um lanchinho. Vamos conversar, né? E vamos estreitar os nossos laços, a nossa afinidade, tá? Todos estão convidados para participarem conosco. Agradeço, né, a visita das irmãs, da Sheila e da Clarissa, e a participação de todas as irmãs, tá? Que Deus abençoe e retribua. Com certeza é Ele que vai retribuir. Amém?